Fala galera, André Ferreira. Vamos continuar aqui sobre a migração para Unreal Engine, né? Isso aqui é a nossa tela de criação de personagem que eu tô mexendo aqui, ó. Ele tá bem evoluída, né? Tô fazendo bem parecida com Baldur's Gate aqui e tal. Você poder selecionar todas as partes do, do personagem, a cor do cabelo, né? Fiz aqui uma animaçãozinha também que traz o personagem mais para perto. Tá um pouco distante porque, não sei, por algum motivo, o Unreal fica diferente. Eu acho que eu configurei a câmera errado. Fica o ratio diferente quando tá em build, né? Vou até abrir a build aqui pra gente conseguir ver, ó. Eu girei uma build de Windows. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Espero que não dê lag, né? Que tô usando aqui uma pancada de coisa ao mesmo tempo, ó. Isso aqui é a build. E tá carregando as texturas, né? Depois eu vou botar um loadzinho, tá vendo como é que fica? Acho que o ratio da câmera tá errado. O rosto até fica bom, mas o restante do corpo tá passando do tamanho, né? Enfim. Bom, hoje eu tirei esse vídeo para poder falar um pouco sobre como é que funciona a Mesh, como é que funciona as questões todas de... Eu tô fazendo uma build aqui, Como é que funciona a Mesh, como é que funciona o Skeletal Mesh, como é que é dividido isso dentro da Unreal Engine, para que a gente consiga ter um entendimento melhor quando a gente for fazer os próximos vídeos aí sobre animação, né? Que eu vou começar a mexer no player efetivamente, começar a movimentar ele e tal. Bom, lá na Unity, a gente tinha um esquema um pouco diferente do que é aqui, tá? Eu vou explicar por quê. Quando você importa aqui um modelo, eu fiz várias importações de modelos do CC4, né? Ele divide aqui pra gente o que ele chama de Skeletal Mesh, tá? Que é uma mesh que está rigada, e alguns outros arquivos aqui de física. Isso aqui muito para questão de colisão de clothing, né, e tudo mais, enfim. E ele tem um cara também chamado Skeleton aqui, tá? Vou abrir um arquivo desses aqui para vocês entenderem. Esse aqui é um arquivo de Skeleton que tem a rig do nosso personagem, né? Aqui a gente tem... Vou abrir aqui de novo. A gente tem aqui, por exemplo, a base mesh que é a mesh efetivamente do componente, né? Como aqui, no caso da roupinha que eu tô usando naquela cena lá, que eu fiz no CC4 e tal. E aí vamos entender a diferença das coisas aqui pra gente conseguir depois entender melhor sobre a questão de animação. Bom, quando você exporta um FBX, seja do Blender ou do CC4, o que contém nesse FBX, né? Você vai ter a mesh propriamente dita, né? Que vai ser as partes de triângulo que vão compor aquele elemento. Essa mesh, ela vai estar branca, né? Quando você trabalha com o editor como o ZBrush e o Blender, aí você consegue trabalhar na mesh com ela crua, sem nenhum material, né? Essa mesh por si só ela não faz absolutamente nada, tá? Ela não consegue fazer movimentação, você não consegue aplicar animações e tudo mais. Para a gente conseguir fazer animações, a gente precisa criar uma rig, tá? Dentro do Blender você tem várias opções ali de criar o seu próprio rig, que você vai posicionando os bones e tudo mais. Só que existe um padrão de rig, tá? Que todos os softwares usam, que inclusive a Unreal Engine e a Unity também usa, que é o IK. Esse padrão de rig, ele é um composto de vários ossos posicionados ali. Vou mostrar aqui o próprio manequim que vem como padrão da Unreal, né? Por exemplo, esse manequim aqui, ó. Você percebe que ele tem uma série de ossos, né? Esses ossos aqui, eles vão falar onde é que estão as espinhas, a mão e tudo mais. E aqui ele tem, ó, IK, Hand Root,
foot root e tudo mais, né? Todos os ossos, toda vez que você coloca um rig que é baseado em K, né, que segue essas diretrizes aqui de ossos, ele vai ter esses roots aqui de K, tá? Você tem a opção de utilizar um rig de K, baseado em K. Você pode variar esse rig colocando mais ossos, por exemplo, o caso do CC4, né? O Character Creator, ele adiciona alguns ossos que não são padrões do IK, principalmente em cabeça, tá? Cabeça que, se a gente for pegar uma cabeça que vocês vão perceber que ele tem uma série de ossos que não tem normalmente no IK, tá? Esses ossos da face, eles vão servir basicamente para quê? Eles vão servir para você poder fazer animação de face, né? Para poder articular a face e tudo mais. E aí, cara, o que acontece? O IK, ele não tem essas rigs de face, ok? Quando a gente vai fazer lá, vou pegar comparativamente com o Unity, tá? O Unity, quando você importa um modelo de CC4, o auto-importer dele, ele cria um avatar. O avatar dentro da Unity, ele é basicamente como se fosse o retargeting aqui dentro da Unreal Engine. Por quê? Porque ele vai pegar o seu rig, ele vai pegar o padrão do IK e vai tentar automaticamente entender qual que é cada parte do IK dentro daquele rig que você está fazendo. E se você estiver usando o auto-import, ele faz isso automaticamente e cria um avatar para você. E aí, quando você está configurando um Animator Controller, por exemplo, você obrigatoriamente tem que especificar o avatar que você está querendo articular, né? E aí, como é que é feito essa parte de articulação e como é que é feito para você, depois que você cria o Bone, né? Depois que você coloca o Bone num editor 3D, não basta só você colocar o Bone lá e acabou, né? Você tem que colocar o peso que a mesh tem com relação a cada Bone. Como é que é feito isso? Se eu pegar aqui no CC4, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ajuste Bones, vamos lá. Aqui a gente tem o modelo de IK. Ó, a gente consegue ver bem o modelo do IK, né? E você percebe que ele tem os bones bonitinhos. Vou colocar aqui uma clove, o modelo, só para não tomar um strike aí do YouTube, né? Enfim, isso aqui vai ficar ruim também. Se bem que eu consigo cloth settings. Enfim. Beleza, eu tenho aqui o modelo. Esse modelo ele já tá com o rig do CC4, né? Esse rig eu consigo mexer nesse rig, tanto na posição do rig quanto... e aqui a gente consegue ver os pesos, né? Que eles dão skin weightings, tá? No sistema tipo Blender, você consegue dar peso para cada parte da mesh com relação a cada osso. Então, cada osso aqui, ele vai interagir com uma parte da mesh. Então, aqui no caso, como a gente está lidando com o osso da mão, por exemplo, a gente teria um peso nessa parte da mão, podendo até influenciar em outras partes, como, né, o punho, o cotovelo e tudo mais, né? E aí, cada bone vai ter um peso de acordo com a mesh, tá? Então, quando você exporta uma mesh que tem rig e que esse rig está adaptada a essa mesh, o que vai acontecer é que você consegue fazer com que essa mesh, o bone se movimente, né? As animações nada mais é do que posições onde os bones estão em cada frame. Então, quando você está fazendo uma animação, você tem cada frame, você tem uma articulação dos bones, né? Como se fosse um stop motion, vamos dizer assim. E aí, para você conseguir fazer essas articulações, você precisa fazer com que o rig esteja certinho, com os weights corretos na mesh. Então, quando você mexe no bone, automaticamente você vai estar mexendo na mesh que está vinculada a esse bone, correto? E aí você tem a opção, né? Você consegue tanto fazer poses estáticas, simplesmente fazendo uma troca de posições de bone em um único frame, né? Ou você pode
tá fazendo movimentações animadas, que aí aqui no caso a gente vai ter, sei lá, 30 frames. Então é uma movimentação que acontece em looping, movimentando as posições de Bone e automaticamente se refletindo no restante da mesh. O ponto que é interessante a gente entender é que é o seguinte, o IK, ele também tem bones até os olhos, tá? Então você consegue ver aqui, ó, vou mandar ajustar o bone aqui, para a gente conseguir ver como é que é o esqueleto do IK. Ó, o IK, ele tem aqui esses bones da mão, da perna e tal, são bones bem simples, né? Se a gente for parar para analisar. Ele vai ter um bone que vai ser com a articulação das mãos. Então você tem que falar quais são os dedos aqui, cada parte do dedo, para ele conseguir fazer um fechamento de mão e tudo mais. E ele também tem dois bones que vão aqui para os olhos. A gente consegue ver isso melhor. Eu vou aqui abrir o meu Blender para poder mostrar isso aqui. E por que eu estou fazendo todo esse contexto aqui com relação a meshes e bones e tudo mais, né? Porque a gente vai entrar justamente na parte de animação, né? E a animação ela vai mexer bastante com isso, né? Com a parte de articulação e tudo mais, né? Então é bom a gente entender um pouco. Ó. Eu vou abrir aqui o modelo do CC4. Vou abrir aqui abrir aqui a chest. Que eu acho que aqui a gente consegue ver melhor o rig do CC4, né? Porque os bones eles aparecem melhor do que no próprio CC4. Por incrível que pareça. Blender dando uma chorada aqui. Tem bastante coisa aberta, né? Unreal, o OBS, enfim. Então ele tá dando uma choradinha para poder abrir o FBX, mas é normal. Esse FBX é um pouco mais complexo do que normal. Só que parece que o PC tá meio esquisito também. De uns pra cá. Vamos lá. Vamos dar um zoom aqui. Né? Então aqui a gente consegue ver mais ou menos o IK do modelo exportado, né? Ó. Eu vou até sumir com a túnica aqui pra gente conseguir ver direitinho. Então esse aqui é o rig que ele exportou, tá? Então perceba que é um rigzinho bem padrão, né? De humanoide. E aí você tem bones aqui nos olhos, você tem bone na boca aqui, ó. Aqui dentro você consegue ver que você tem alguns bones aqui dentro da boca. Esses bones aqui, eles não são muito convencionais de se ter, tá? Porque eles são usados mais para expressão facial. E o CC4, ele tem, além disso aqui, ele tem um cara chamado Blend Shapes, né? Quando você abre um modelo de CC4, vou pegar aqui na Unreal, a gente consegue ver melhorzinho. Bom, aqui na lateral, a gente tem os Blend Shapes, né? Que aqui no caso o Unreal chama ele de Morphs. O que são esses Morphs? São deformações que você faz na mesh, tá? Então perceba que esses Morphs aqui, eles são feitos para você conseguir fazer movimentações labiais, né? Movimentações de face de uma forma geral. Então você consegue mexer em várias coisas, inclusive mexer com a língua aqui, né? Pelo que eu tô vendo. Enfim, esses blend shapes aqui são os blend shapes padrões do Character Creator, inclinação de orelha e tal. Cara, é muito difícil fazer qualquer coisa que seja relacionado a expressões faciais de forma utilizando esses blend shapes, tá? Por mais que o CC4 exporte isso padrão do CC4 é exportar esses blend shapes juntos com a mesh. Hoje em dia, o que eu tenho feito, né? No caso de tudo que não for cabeça, eu elimino totalmente os morphs. Eu tiro os morphs completamente. Não faz sentido, não tem por que eu armazenar essas informações aqui de movimentação. E só as cabeças que eu deixo os morphs. Mas,
honestamente, é bem difícil você trabalhar com morphs se você não tiver algum software que vai fazer a triangulação de face de uma forma que fique... que você consiga articular a boca ou o rosto de uma forma geral com expressões, por mais que o CC4 tenha algumas expressõezinhas que você pode importar para dentro aqui do Unreal para poder mexer. Mas o que eu vejo a galera utilizando ou passa esse cara pro iClones e usa um software para poder gravar a face, ou você vai ter que usar uma roupa de motion capture para poder fazer essa triangulação, né? É por isso que quando você vê os filmes, né, as pessoas geralmente estão com uns pontinhos meio que desenhados aqui dentro do rosto, que é para saber aonde que fica o vínculo de cada blend shape ou de cada bone correlacionado e tudo mais. Então, quando a gente fala aqui de skeleton mesh, né? Esse skeleton aqui, ele é a representação do esqueleto correspondente àquela mesh que ele colocou aqui, né? E o skeletal mesh, que é esse cara aqui, ele é a triangulação, né? São os triângulos que compõem aquele elemento ali, e os dois juntos você consegue fazer o manequim, né? Articulado, que você vai ter que utilizar em um sistema de retarget, alguma coisa do tipo, para poder criar o articulado dele ali. E eu fiz esse processo de retarget aqui, até tinha comentado, né? Eu peguei o manequim padrão que vem do CC4, e aí eu estou utilizando aqui em cima de uma base de esqueleto, tá? Eu não preciso fazer animação em cima de uma mesh em específica, eu sempre faço ele em cima de um esqueleto. Então eu criei aqui esse ABP aqui em cima do esqueleto base, né? Eu exportei um elemento base com o rig do CC4 e criei esse ABP em cima você percebe que aqui não está aparecendo nenhum preview, porque justamente a minha base ela tá toda invisível aqui, ó, quando eu venho na parte de meshes. Acho que é esse cara aqui, ó. Minha base ela tá toda invisível, ela está aqui, só que todos os materiais que compõem essa mesh eu deixei elas transparentes para ficar invisível, né? Enfim. E a partir desse rig aqui, com todos os blend shapes e tudo mais, eu criei o ABP baseado no manequim. E aí o que ele vai fazer efetivamente quando eu faço isso? Então, ele vai criar aqui as animações. Então ele vai pegar todas as animações que compõem o manequim e vão meio que transpor para esse skeleton que eu estou pedindo para ele fazer isso. Para isso você faz um retarget aqui, né? Você vai criar um retarget que você vai vincular, basicamente você vai falar, cara, ó, esse aqui é o meu manequim. Então aqui, ó, eu peguei o meu o modelo que veio do CC4, eu falo quais são os respectivos bones correlacionados ao IK, né? Eu crio aqui um full body IK e aqui eu faço uma vinculação. Isso aqui é bem fácil de fazer, é só você abrir o manequim que ele vai ter lá toda essa lista aqui de IK retarget, que aí a gente vai estar vinculando, ó, quando você precisar de um bone chamado root, né, é tal bone, começa em tal local, termina em tal local. Isso aqui que ele faz essa triangulação, né? E o ABP precisa necessariamente de você ter um retarget bem feito, porque senão você vai deformar a sua mesh, né? Se você fizer a vinculação no retarget ali de algum bone de forma equivocada, o que vai acontecer é que quando você for animar aquele K, ele vai deformar a sua mesh, porque a movimentação do bone vai estar errada, né? Da forma como ele deveria. E aí, a partir dessas animações e tudo mais, aqui quando eu vou fazer a blueprint, né, que eu defino o meu skeleton mesh base, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou configurando o meu skeleton mesh como a base, mas aqui no anime class eu tenho as animações configuradas, e essas animações elas estão configuradas para esse tipo de base aqui, né? Então, independente de ser masculino ou feminino, de fazer as alterações aqui, né? Por exemplo, quando eu venho aqui fazer a seleção, eu posso selecionar masculino, feminino e outros tipos de corpo, né? Um corpo mais forte, um mais fraco e tal. Como todos eles herdam da mesma base de esqueleto,
a base funciona para todos os players que eu estou colocando aqui e vai funcionar, por exemplo, do Orf para o Orc, para todos esses caras aí vai funcionar do mesmo jeito, que no final ele vai fazer um reborn aqui quando ele vai criar esse cara aqui, né? Esse cara aqui, ele é um conjunto de partes que é criado pelo meu script aqui, né? Então aqui eu tenho... cadê? Aqui tem uma função chamada update aqui, ó. Eu pego cada parte do corpo e faço uma série de verificações e vou acoplando isso dentro da minha base mesh para criar uma mesh, um esqueletal só, né? Vou pegando várias partezinhas e vou colocando, falando que eu preciso que tudo se comunique para transformar isso em uma única mesh para otimização, tá? Isso aqui é puramente para otimização e aqui ele vai fazer a parte de criação efetivamente dos componentes e tudo mais, né? Isso aqui, cara, é um pouco complexo, tá, o que eu fiz aqui. Eu demorei uns 3, 4 dias fazendo isso daqui, mas eu já tinha noção de como é que funcionava o sistema. Eu já tinha feito esse sistema dentro do Unity, né? E eu nunca tinha feito isso dentro da Unreal, então eu tive um pouquinho de trabalho para aprender os bloquinhos aqui que eu coloco para poder fazer isso aqui funcionar, e agora está funcionando perfeitamente, sem deformar o rosto, que antes estava deformando o rosto, né? Quando eu colocava tudo na mesma base, ele deformava o rosto, aí eu tive que criar aqui uma base específica só para a cabeça, separado e tal. Vocês podem até perceber que o outline aqui, ó, da base, ele tá diferente do que é o outline do personagem em si, ó. Percebe-se? Né? Esse amarelinho aqui, ele tá fazendo um tracejado com relação à base, né? E aqui a cabeça, ele tá utilizando uma base diferente. Enfim, mas tá funcionando legal da forma como eu criei aqui. E aí daqui, desse componente, eu já consigo criar as animações. Por quê? Porque eu vou adicionar a animação dentro desse Anime Class. Então, fazendo um comparativo aqui com a Unity, esse Anime Class, ele é como se fosse o Animator Controller, tá? Para quem mexe com o Unity aí sabe o que é isso. O Animator Controller você cria para você poder manipular as animações que compõem o seu personagem. O Skeletal Mesh, ele vai ser o nosso avatar, de certa forma, né? Ele vai ser o nosso avatar. E aqui, obviamente, que essas animações elas precisam passar por retarget do Skeleton, porque eles não foram preparados. Eu não cheguei a testar, honestamente, que se eu pegar uma animação que já foi base K, ele vai funcionar perfeitamente. Por exemplo, se eu tacar aqui uma animação que ela já é configurada para IK, se ela vai dar algum tipo de problema ou se ela vai funcionar perfeito, né? Mas, basicamente, eu vou começar nos próximos vídeos aí a começar a mexer justamente nesse cara aqui que compõe a nossa base de animações, né? Que é esse cara aqui, ó. Tanto que o nome dele é Animation Blueprint, né? Eu fui seguindo um tutorial, obviamente eu não manjo muito disso daqui, mas ele copiou basicamente a base de animações que tem do manequim, né? Que são animações simples, né? Uma movimentaçãozinha bem simples e um jump, tá? Não faz muito mais que isso, não. Tanto que, tipo assim, aqui eu não tô usando um player, né? Mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, fazendo uma modificação no meu aqui eu vou colocar um player start, tá? Poderia colocar o player start aqui e deu uma travadinha aqui na Unreal. Pra galera que diz que a Unreal não trava, ela trava assim também, cara. De vez em quando ela dá uma travada bonita assim, de vez em quando ela fecha, tá? Principalmente quando tem muita coisa aberta. Não sei se é porque eu tô numa qualidade alta aqui e às vezes tanto que ela tá usando aqui 20K, viu, ó? Ela deu uma fechada aqui, deu um crash, mas ainda bem que ela reinicia rápido. Diferente da Unity, que demora uma eternidade pra poder recarregar, né? Mas vamos lá. De vez em quando, simplesmente do nada, você coloca um bagulho na tela assim, ele dá esse crashzinho. Enfim, não sei explicar qual o motivo. Ainda não tenho um pleno domínio da ferramenta para conseguir saber esses pequenos detalhes.
Mas vamos carregar aqui de novo. Aí tá falando aqui que precisa dar um restore, né? Alguma coisinha que passou, que ele acabou salvando ali, né, no cache enquanto eu tava mexendo. Mas basicamente o que eu quero mostrar pra vocês é colocar aquele personagem que tá ali no editor, né? Colocar ele jogável ali. Vocês vão ver que ele tá se movimentando igual o manequim padrão da Unreal, justamente por causa desse processo de K, de retarget, desculpe. E aí, daquela base, a gente vai começar a adicionar outras animações e começar a criar lógicas. O que eu achei interessante, bem interessante com relação a esse modelo que a Unreal utiliza, é que a lógica de movimentação ela fica dentro do próprio blueprint de animation. Tá? Lá no Unity é diferente, você tem um Animation Controller sem lógica de movimentação, ele tinha uma lógica bem simplória lá dentro ali que você podia ativar por parâmetros e você precisava utilizar parâmetros para você poder mexer com as animações, né? E eu não sei porque meu Unreal não está querendo abrir agora. Abriu. Tinha colocado um player aqui, né? Um player start. Esse aqui é o componentezinho que o Unreal tem para você, caso você queira dar um spawn automático na cena, né? Tipo, só tem um tipo de um local de spawn. E aqui eu tenho esse game mode aqui, que é o game mode que eu estou utilizando nessa tela, né? Que é a tela de Character Creator. Eu tenho que colocar aqui um default pawn de BBCC, tá? E aqui, basicamente, em vez da gente ficar ali, vamos mudar aqui. Que tem um outro detalhe aqui também, que eu esqueci desse detalhe. É que esse cara aqui, ele tá sem a câmera, né? Vou pegar aqui, ó. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E vou colocar aqui um BP Player, tá? Vou adicionar a câmera aqui pra gente conseguir... Opa, agora começou a dar os problemas, ó. F-Character. Agora por que começou a dar problema? Ai, ai. Vamos ver aqui, vamos entender. Connect self to... Assim. Aqui... aqui é onde eu crio a UI do Character. Vou até tirar isso aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que ficou faltando. Não, esse aqui é UI mesmo. É que a UI ela pede aquele BPCC ali que é o padrão, né? E aqui eu preciso adicionar uma câmera. Tá, essa câmera aqui ela vai ficar aqui. Até dar um preview nela aqui. E aqui... deixa eu me lembrar de que é esse cara. Eu vou de novo aqui no Game Mode e vou alterar aqui para Player. Aqui. O que eu acabei fazendo aqui é o seguinte, ó. Até tirar esse Auto Activity to Player aqui. Pronto. O que acaba acontecendo aqui, ó? Ele não tá pegando os inputs. Aqui eu tenho uma câmera que ele tá em cima de um componente de tripé, né? E esse componente de tripé, esse componente aqui, né? Ele traz a câmera para frente e para trás. E aqui, agora eu coloquei aqui o nosso player, só que ele não tá pegando os WSD da vida, né? Tem que dar uma olhada ali para ver com comparação com o manequim, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o meu... Deixa eu botar o manequim aqui para ver se ele tá aceitando aqui, ó. Repertory Pyro. Peço. Vamos ver se é isso. Alguma coisinha tá faltando ali no nosso
no nosso... Nesse BP que eu copiei aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada aqui pra ver. Esse aqui, ó, BP Queen. Não, esse aqui é o Animator. Preciso do blueprint, efetivamente. Deve estar aqui em third person. Tá. Ele tá aqui, blá, 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 blá. Follow câmera. Por algum motivo ele não tá... Ah, sim, ele tá sem essa parte de input aqui, ó. Essa parte de input, ela fica dentro do... Dentro da blueprint. Aqui, ó. Só dar um... Isso aqui. Vou mudar aqui na Game Player. Enfim, eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui pra tentar entender, não. Por que ele não tá querendo se movimentar. Eu até adicionei aqui pra ver se isso aqui ia resolver, né? Isso aqui é os controles de... É os inputs, né? Tá vendo? Quando ele cria a blueprint, ele vai criar alguns eventos aqui de mapping. Tá vendo? E aí ele tem aqui, ó, movimento input, jump input, enfim. Eu não vou ficar procurando, provavelmente ele não deve estar encontrando essas funções aqui que eu devo ter deletado daqui. Quer ver? Vamos olhar aqui essa blueprint. Estranho que não. Onde é que tá esse jump? A jump tá no... É uma função interna. Enfim, eu não vou ficar muito olhando para isso, não. Mas o que eu queria mostrar é justamente essa questão seguinte, ó. Eu consigo spawnar o bicho. Tá vendo que ele tá em idle, mas eu consigo movimentar ele. Eu posso só depois copiar. O que eu posso fazer aqui também, ó, para facilitar a nossa vida, é pegar e fazer isso aqui, ó. Copiar, trazer para cá, movo, tá? Aqui eu deleto esse cara aqui. Vou tirar lá do blueprint esse cara aqui, né? Esse cara aqui. Eu venho de novo aqui na blueprint. Deleto esse cara. Bota aqui, ó. Layer. E aqui eu mudo, ó, pra BP. Não, vai acabar. Enfim, toda a lógica de criação do avatar ele tá lá no outro, né? Enfim, tô tentando fazer uma parada aqui que não vai ser possível fazer com tanta facilidade. Vamos até voltar aqui como é que tava. Porque toda a lógica de construção do personagem ele tá aqui dentro, né? Então, basicamente eu tenho que trazer os inputs novamente para cá para ele funcionar. Mas o que eu queria mostrar aqui é que tipo, eu consigo pegar esse player que tá ali para customização e trazer ele para dentro, para ele virar um player efetivamente de forma simples, né? É só adicionar os inputs aqui. Aqui no caso eu preciso que o player ele fique paradinho, né? Que ele não tenha movimentação para conseguir fazer a parte de edição de edição. Ele tem aqui algumas funcionalidades de rotação, né, as trocas de face e tudo mais. Isso daí eu preciso que ele esteja parado. Então por isso que eu tirei toda a parte de input de dentro daquele blueprint, né? Outra coisa aqui também que eu vou até mostrar aqui que eu tive muito problema é que o Unreal ela tem um pooling de texturas, né? E às vezes como eu tô lidando aqui com texturas muito pesadas, ele fica dando uma mensagenzinha falando que o pooling tá cheio e tudo mais. E aí eu descobri que tem um comando aqui que você coloca aqui embaixo, né? Que é r.streaming pool size, que esse cara aqui, ó, você bota 4 GB, 8 GB, quanto você quiser, e ele para de dar esse problema aqui. E assim, eu espero ter dado um overview geral com relação a termos de mesh, esqueleto, como é que tá essa divisão, né?
a parte de animação e tudo mais. Porque a partir dos próximos vídeos, depois que eu terminar essa tela aqui, já tem bastante coisa pronta, né? A troca de cores aqui, de pele e tal, não sei o que. Aí eu vou continuar fazendo, colocar os cabelos, as barbas e tudo mais, para você poder customizar. Eu vou ter que mexer nesse modelo aqui, que ele tá meio zoado também. Tá muito branco e tá ficando com o pescoço errado aqui, né? E aí, terminando essa tela aqui, eu vou começar a mexer no controller do player, né? As animações dele batendo com espada, dando flechada e tudo mais. E aí a gente vai começar a mexer mais naquela parte ali do Animation Blueprint. Então, por isso que eu queria fazer esse vídeo para dar um overview geral sobre como é que funciona como é que funciona o sistema de um rig, né? Para a gente conseguir mexer com a animação, porque senão eu vou começar a falar um monte de coisa que vai ficar fora de contexto para quem não manja muito de mexer com essa parte, né? Espero que você esteja gostando aí dessa migração. E eu vou ficando por aqui, eu tô achando que tá ficando bem bonito, né? O Unreal, ele tem um negócio absurdo, assim, de qualidade de imagem, né? E, enfim, tá ficando bonito pra caramba, no meu ponto de vista. Espero que você esteja gostando aí desses vídeos que a gente tá fazendo, que eu tô fazendo de migração, né? Tô até dando uma mexida aqui na iluminação pra ver. Iluminação global. Ainda às vezes sinto um pouco que a iluminação ela tá meio que tirando o boneco de foco da cena, né? Como se ele tivesse numa camada separada que não conversa muito com a cena, mas é bem bonito. E talvez eu vou mexer também em alguma coisa, porque tá parecendo para mim assim que o rosto tá um pouco com um blur, né? Pode ser impressão minha, mas é a impressão que eu tenho. Parece que a cara tá um pouco não tá 100% perfeitinha, né? Em comparação com o restante da vegetação ali, por exemplo, e tal, enfim. Não que isso seja extremamente fundamental, né? Eu até fico tomando cuidado para não ficar pensando muito nos micro detalhes do negócio, mas eu tô dando uma olhada aqui, basicamente, como é que tá a tela do Baldur's Gate, né? O rosto ele tem uma definição muito grande, muito boa, assim, em comparação a como tá aqui, né? O motivo eu não sei. Eu vi que eles colocaram uma espécie de um shader diferente do que a gente tá usando aqui. Por mais que eu acredite honestamente que eles também estão utilizando o Character Creator para os personagens deles, tá? Mas eles utilizam uma formatação de tom de peles diferentes do que eu tô usando aqui. Não sei explicar assim, né? Parece que é mais fantasy o negócio, um pouquinho, o shader um pouco mais opaco, né? Não tem tanto brilho. Tem brilho, mas não tem tanto. Enfim, eu não vou mostrar imagens aqui, mas eu tenho olhado aqui. O rosto tem uma definição mais bem definida, né? Não tá tão embaçado quanto parece que tá embaçado aqui, do jeito que tá. Enfim, mas eu vou ficando por aqui. Espero que você esteja gostando do conteúdo. Se inscreve no canal aí, manda pros seus amigos que estão querendo aprender Unreal Engine, beleza? Valeu!